Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui nos nossos grupos de WhatsApp. Lembrando que o conteúdo é exclusivo para vocês que são do grupo, tá legal? O tema de hoje é um tema muito importante. O Supremo Tribunal Federal, ele causou uma mudança de paradigma, né? Causou um certo desconforto, digamos assim, no que toca ao entendimento do STJ. Era o entendimento do STJ, sumulado, bem tranquilo, e o Supremo Tribunal Federal vem agora e entende o contrário, causando uma divergência entre os tribunais, o que para nós é ruim na prova, mas tem que saber. Estou me referindo ao informativo 927 do Supremo Tribunal Federal. Gabriel, qual é o tema que foi julgado pelo plenário do Supremo? Vamos ao tema e depois voltamos ao Supremo. Vamos lá. A questão é execução da pena de multa. O agente foi condenado a uma pena privativa de liberdade e uma pena de multa. Ele não pagou a pena de multa. Naturalmente, haverá a sua execução. A pergunta é, quem executará? O artigo 51 do Código Penal, ele tem a redação dada pela Lei 9268 de 96. Ele fala assim, pega o seu código, não é? Que eu vou abrir o meu aqui, você abre aí. Vamos lá. Sempre digo aos meus alunos, eu demorei a passar em concurso porque eu não sabia estudar. Estudava errado. E estudar errado é estudar sem estar com a lei aberta. Tá? Eu estou com a minha aqui. Eu tenho 16 anos de aula e estou com a lei aberta. Então acho que você deveria, no mínimo, abrir a sua lei também. Abra o Código Penal. No artigo 41, se você não está com ele aberto, dá o pause no vídeo, pega o código, volta e dá o play de novo. Vamos lá. O 51 fala assim, ó. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-lhes normas relativas à fazenda pública, etc, etc, etc. Enfim, o resto vocês podem ler sozinhos. Sempre houve uma grande discussão em doutrina sobre essa legitimidade. Uma primeira posição doutrinária sempre entendeu que a legitimidade era da fazenda pública. Por quê? Fazenda pública. Pelo seguinte, o artigo 51 do Código Penal, que acabamos de ler, com a redação que lhe deu a Lei 9268 de 96, diz que a multa passa a ser transitada em julgado a sentença condenatória, dívida de valor. Ok? Ou seja, não seria mais pena criminal. Esse é o entendimento do STJ. O STJ está aqui. Para o STJ, a multa ela sofre uma mudança de natureza jurídica. De forma que até o trânsito em julgado, a pena de multa tem natureza de pena. Após o trânsito em julgado, ela deixa de ser uma pena criminal e passa a ser dívida de valor nos moldes da redação do 51 do Código Penal. Então, olha para a tela. Até o trânsito em julgado, aqui, TJ, trânsito em julgado, ela é uma pena. A partir do trânsito em julgado, ela passa a ser uma dívida de valor. Ok? Deixando de ser pena, a legitimidade é do Ministério Público. Inclusive o STJ editou a súmula 521. Essa súmula vai dizer que a legitimidade para executar a pena de multa, transitar no julgado a sentença condenatória, é da Fazenda Pública. Ponto final. Por quê? Não é pena, é dívida de valor, então quem executa é a Fazenda Pública. Ponto. De outro lado, uma segunda corrente da doutrina sempre entendeu que a legitimidade era do Ministério Público como titular da ação penal. E por qual fundamento? A multa, ela continua tendo a natureza de pena. A redação do 51 é para fins de execução do valor, mas a natureza jurídica da multa ainda é uma pena.
ela não deixa de ser uma pena criminal após o trânsito em julgado. Se ela é uma pena, a legitimidade é do Ministério Público como titular da ação penal. Até porque o artigo 164 da LEP diz isso. Transitada em julgar a sentença, o MP requererá a citação para pagamento do valor da multa. Essa posição sempre foi de parte da doutrina, entre outros, César Bittencourt. Inclusive, diz o Bittencourt, alteraram o 51 do Código Penal, mas não alteraram o artigo 164 da LEP, que continua dizendo que o Ministério Público vai requerer a citação para o condenado pagar a pena de multa que não foi paga. Então a legitimidade é a do Ministério Público. A controvérsia sempre foi muito intensa, tá? Até, e notem vocês o seguinte, a controvérsia toda gira em torno de quê? Da natureza jurídica da multa. Porque se entender que não é mais pena, é dívida de valor, como faz o STJ, fazenda pública. De outro lado, se entender que ainda é uma pena, Ministério Público. Então a divergência é sobre a natureza jurídica da multa. A natureza jurídica que vai gerar a consequência na legitimidade para a execução. E essa era a controvérsia. Vem o Supremo Tribunal Federal agora e diz: não é nenhum, nem outro. São os dois, em ordem de prioridade. Para o Supremo Tribunal Federal, a legitimidade preferencial é do Ministério Público. Onde? E isso é importante, tá? No juízo da execução penal. Contudo, se o Ministério Público não executar em 90 dias, ou seja, em 90 dias, se o MP não o fizer em 90 dias, a legitimidade passa para a Fazenda Pública. A legitimidade passa para a Fazenda Pública. E olha o detalhe, onde? No juízo da execução fiscal. Na vara de Fazenda Pública. Então o Supremo Tribunal Federal não disse que é o MP e nem a Fazenda Pública. Para o Supremo Tribunal Federal, a multa continua tendo natureza de pena. Portanto, preferencialmente, a prioridade é do Ministério Público por ser uma pena criminal. Se ele não a executar em 90 dias, passa para a Fazenda Pública. Não disse que são os dois. Então disse que são os dois, mas em ordem de preferência, dizendo que, fundamentando no 164 da LEP, como fundamenta César Bittencourt, não é? E dizendo que a multa mantém a natureza jurídica de pena criminal. O Supremo disse isso aqui, no informativo 927, recentíssimo, fim de 2018. E isso vai cair em prova. E quem é meu aluno sabe, quando eu falo que vai cair em prova, cai. Vamos lá. Supremo Tribunal Federal. Olha lá. O plenário, por maior digo procedente, pedido, né, 51 do Código Penal, resolveu a questão de ordem em assentar a legitimidade do Ministério Público, olha aqui, legitimidade do Ministério Público para propor a cobrança da multa de sentença com trânsito julgado, com a possibilidade subsidiária de cobrança pela Fazenda Pública. Entendeu o colegiado que essa lei, ao considerar a multa dívida de valor, não retirou dela, foi o que eu falei para vocês. Não retirou dela o caráter de sanção penal, que ele é inerente. Consequentemente, legitimação prioritária para executar é a do Ministério Público, na vara de execuções penais. Contudo, caso intimado não o fizer em 90 dias, o que fará o juízo da execução penal? Ele dará ciência disso ao órgão competente da Fazenda Pública para a respectiva cobrança, mas aqui, olha,
vai mudar a competência. Fazenda Pública vai ser onde? Lá na vara de execução fiscal, observando o rito da LEF, Lei de Execução Fiscal. Tá bem? Ademais, olha o que o Bittencourt fala. A LEP, no artigo 164, olha lá, é expresso, não é? E mais, não foi revogado expressamente por aquela lei de 96, lei essa que alterou o 51 do Código Penal. Tá bem? Então, senhores, cuidado com isso. Essa é a controvérsia. Para o STJ, Fazenda Pública, súmula 521. Para a doutrina, parte da doutrina, segundo a corrente doutrinária, entre outros Bittencourt, MP. Para o Supremo Tribunal Federal, ambos, tá? Só que em ordem de preferência, com prazo de 90 dias e em juízos diversos. Tudo bem? Ok? Esclarecido? Isso virá nas próximas provas. Um abraço e até o próximo vídeo.